Bem-vindos a mais um DefenseCast. Você que não assina ainda, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho para você sempre receber esse conteúdo em primeira mão e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo incrível. Hoje nós vamos falar um pouco de privacidade, dados com a BigID. Gabriel, quando você conheceu a BigID e por que a BigID faz parte do portfólio da Defense? Eu conheci quando a gente estava tentando buscar alguma solução para LGPD, né? Para a gente ter esses dados de uma forma fácil para os clientes. E eu acabei descobrindo da BigID, tinha outras ali, mas a BigID realmente ela se destacou demais pela inovação. O que eles fizeram já lá atrás, antes do Buzz, que é hoje de AI, né? Eles já estavam fazendo com AI, já em toda a pipeline que eles fazem de enriquecimento da informação, era algo totalmente diferente. Então, daí que eu conheci e a gente começou a trabalhar junto. Ah, perfeito. E Tomé, você com o chapéu de CISO, o que privacidade e proteção de dados tem de relevante para os negócios? Falar um pouquinho de passado, até mesmo onde que eu conhecia a BigID, que também foi lá em 2019, 2020, e foi quando a gente começou a receber um pouco o mercado, né? A gente começou a receber esse push de atender regulação e nessas potenciais soluções que começaram a pipocar no mercado, a BigID também começou a mostrar que tinha algo a mais ali, um diferencial, era mais robusto, era mais confiável, tinha mais abrangência. Então, esse tipo de cenário que a gente enfrentou lá atrás, até sendo cliente, né, como cliente, mostrou que ferramentas assim eram indispensáveis. Trazendo um cenário agora como CISO ou até olhando para os pares de mercado, é imprescindível também você ter uma solução como essa, que te dê o controle na mão de onde estão os seus dados. Né? A gente já falou algumas vezes, já ouvi de alguns CISOs falando que dados não estruturados, eles têm ali a característica como se fosse uma agência bancária com barra de ouro espalhada por todos os cantos, e ferramentas como essa ajudam a ter esse controle sobre quais dados que estão potencialmente quais dados que são potencialmente afetados por um ataque ou um vazamento de informação, algo nesse sentido. Ah, perfeito. E aqui hoje, para o nosso bate-papo, a gente está com um dos primeiros funcionários da BigID no mundo brasileiro, já abrindo a operação aqui. Ender Santana, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado a todos aí, uma grande oportunidade de poder compartilhar um pouco aí da minha história, um pouco da história da BigID aqui na região, no Brasil e na América Latina. E a tua história não começa agora e sempre foi em cibersegurança. Fala um pouquinho da sua jornada. Pô, eu já estou na indústria de cibersegurança praticamente uns 24 anos já. Legal. Então, desde 2000 e pouco, sempre trabalhando em empresas de segurança e mesmo dentro da indústria de segurança, sempre empresas de nicho de segurança, sempre trabalhando com tecnologias que o mercado ainda teria que educar ou trazer e realmente sempre tecnologias que estavam não de commodities de segurança, de infraestrutura, mas sempre tecnologias de ponta. Então o desafio sempre meu foi grande de poder educar, evangelizar e trabalhar um mercado novo, né? E agora a BigID, recentemente, desde quando eu entrei, já fazem 6 anos, então é um mercado de diferentes fases que eu passei aqui dentro, especialmente no mercado brasileiro, desde antes da conversa de aprovar uma lei, então, desde a aprovação da lei, desde o movimento onde o mercado como um todo não sabia o que era a lei, não sabia como aplicar a lei, não sabia tecnologia, falava-se muito de processos, então houve toda aquelas fases onde muitas empresas foram buscar processos antes de tecnologia e muitas buscaram tecnologia sem processos, e aí a evolução do mercado de ferramentas também, as diferentes players que chegaram no Brasil, o surgimento de players nacionais, então toda essa fase, e hoje a gente está numa fase completamente diferente, uma fase, eu entendo que bastante madura, onde já se separa o joão do trigo em termos de empresas, desde o ponto de serviço, desde o ponto de vista da tecnologia, e a BigID aí vem se destacando muito no mercado, uma base
enorme de clientes de referência, basicamente em todas as indústrias aí. E quando você fala de lei, a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Isso. Perfeito. Eu também tive a oportunidade de ter quase essa mesma jornada que a sua, trabalhando ali em startups e empresas de nicho também, mas foram poucas empresas que eu trabalhei que tiveram essa postura de ir global desde o princípio. Explica um pouco isso. Você foi funcionário número 37? 87. 87, né? Isso. 2 dígitos. Exato. Então, a visão do nosso fundador, do Dimitri, a empresa tem 8 anos, eu estou há 6 anos. Então, basicamente, logo quando teve a primeira versão comercializável da ferramenta, ele já teve essa visão de ser global. Porque a privacidade, qual foi a visão dele? Privacidade é um tema que se tornaria global. Todos os países adotariam leis de proteção de dados. Então, ele falou, por que não já começar isso de forma global? Então, aí eu vim para a Big ID há 6 anos atrás, né? A gente está aí com a lei já em outra, durante esse processo foi aprovado, começou efetivamente a lei, a criação da NPD e o mercado, enfim. E aí eu estou aí já há 6 anos nessa jornada e grande parte por essa visão do nosso fundador Dimitri em ser uma empresa global. E isso traz hoje grandes vantagens para a Big ID, porque a gente já conseguiu atingir um mercado, uma maturidade, não só do ponto de vista tecnológico, mas sim também do ponto de vista de atendimento, de entender a cultura, né, de negócios que a gente tem aqui no Brasil, a cultura, as diferentes culturas de empresas, indústrias. Então a gente vê que mesmo falando de privacidade, cada indústria tem um seu nicho. A privacidade para o sistema financeiro, mas que a lei esteja aí, a gente chegou a um nível de maturidade de entender como aplicar, como a tecnologia pode ser aplicada para diferentes nichos. Diferente você falar uma empresa que tem uma tecnologia de privacidade, mas não está localizada ou customizada ou entende as diferentes necessidades para cada uma dessas indústrias. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Dimitri, o fundador. A gente vai deixar o card aqui para essa entrevista para que vocês tenham conhecimento dessa incrível trajetória. E de fundador para fundador, assim, o que você pescou de mais legal nessa conversa com o Dimitri que você pode trazer para esse bate-papo mais localizado aqui do Brasil? Olha, foram tantas coisas que é difícil, assim. Foi a parte que ele falou sobre AI Security, né? O quão importante é o dado, né? Hoje em dia, como ele mesmo falou, né? O dado é como se fosse o petróleo, né? Hoje. Então, ele fez uma comparação legal ali entre esses dois cenários, e cada empresa tem os seus dados, e a gente está ali com todas as ferramentas de segurança, todas as soluções que a gente já conhece, já tenta comercializar para as empresas. Elas fazem o quê? Elas estão realmente tentando defender os dados, né? Então, acesso aos dados, mas tem várias formas de você defender. Agora, a Big ID, ela fez um approach de realmente pegar os dados que, assim, a gente nem sabe que está lá, né? Então, acho que um dos grandes diferenciais, acho que é uma pergunta até para o Henderson, né, para saber quais são os grandes diferenciais que ele vê em relação à Big ID aos outros competidores, mas na minha visão, assim, essa parte dos dados não estruturados, que é uma crescente. Com AI vai crescer cada vez mais, vai ser uma expansão exponencial. Como você consegue pegar esses dados não estruturados, identificar para ver se tem dados sensíveis, se não tem, depois usar esses dados para você conseguir talvez treinar seu próprio modelo de IA lá na frente, para você ter seu diferencial, né? Então, se você não tem uma ferramenta como a Big ID para ela conseguir fazer essa classificação, esse discovery geral dos dados, é muito difícil você fazer isso manualmente. E com as ferramentas que eu vejo que tinha no mercado e que tem até hoje no mercado, eles têm um falso positivo, né? Na verdade, não é nenhum falso positivo, mas um erro classificação mesmo, né? ali, né? Um erro de classificação muito alto, né? Porque eles não usam da mesma forma que a Big ID criou, que ela é uma empresa que é realmente AI-powered, né? Desde o começo, né? Então, eles usaram a IA para resolver um grande problema, que era fazer essa análise de forma manual e bem extensa, em que, como o próprio Dimitri falou, os humanos não são bons em fazer isso. E o que ele disse também, né? Que um barril de petróleo é um barril de petróleo, mas o meu dado ele pode ser muito valioso para mim, mas talvez para você não tenha uso nenhum. Então, quando você consegue ter essa distinção, faz total diferença numa estratégia de mercado, né? Exatamente. E você ainda com a lente dos clientes. Quão importante é você ter uma operação local aqui, tratar diretamente com um time local e não ter não é só o desafio da língua, né? Tem toda a questão do atendimento.
E não só isso, na questão de atendimento, pensando num pós-venda ali, né? Mas quando você começa um projeto como esse, ter alguém ali que entende exatamente da cultura de negócios que sua empresa está inserida, faz toda a diferença. Quando você vai negociar com empresas que estão acostumadas com outro cenário, um cenário europeu, um cenário americano, não é a mesma realidade aqui do Brasil. Então, ter essa proximidade é fantástica desde toda a jornada. Da concepção do projeto. Da concepção do projeto, estar junto ali, você entender que você precisa fortificar o tratamento, né, e a solidez na proteção do seu dado, e você adquirir a ferramenta e começar essa operação. Então, faz todo sentido e faz a total diferença numa operação de proteção de dados. Legal. E por que ir através de canais e não ir vender direto e conquistar o mundo? Uhum. A nossa estratégia sempre foi através de canais, porque a gente entende que o canal é a porta mais próxima do cliente, né? É aquele que está lá presente. E como fabricante de tecnologia, a gente, para estar presente num país, a gente precisa realmente muito de uma força de vendas. Né? Eu poderia criar uma força de vendas enorme, mas o modelo não cabe. Então, a melhor maneira, e a gente também acha que a maneira mais efetiva é sempre através de parceiros. Primeiro que eles estão presentes na conta, no cliente, eles entendem a cultura do cliente, entendem as necessidades, olham para uma visão mais holística dentro do cliente, não estão olhando somente para uma tecnologia, mas estão olhando em relação como alavancar e melhorar e trazer valor para o cliente. Então, para a gente, o melhor caminho é esse. Claro que tem seus desafios, porque está sempre atualizado com tecnologias, conseguir estar sempre atualizado e trazer esse mix de serviços, esse mix de conhecimentos, porque não é só a ferramenta, né? Você tem, quando você fala de dados, no caso da Big ID, a Big ID ela pisa em diversos mundos, né? Porque quando a gente fala de dado, uma planilha, uma tabela, ela tem ali o pessoal de segurança acessando, você tem o pessoal de governança de dados, você tem o compliance, você tem o jurídico, todo mundo olhando para o mesmo asset ali, para o mesmo objeto. Só que cada um com a sua ferramenta para analisar, classificar para a sua função própria. Então, até mesmo dentro da própria visão da Big ID, a Big ID é essa plataforma que classifica, entende e responde para todas essas pessoas lá dentro. Então, o papel do parceiro aí é poder fazer essa ponte dessas perguntas dentro da ferramenta. Então, esse é um ponto importante, porquê dos parceiros. Né? Anderson, trazer uma pergunta. Você mencionou sobre, no universo dentro do cliente, diferentes áreas estão olhando para os mesmos dados. Uhum. Mas quando a gente fala sobre a elaboração de um projeto de privacidade, que vai envolver o embarque de uma ferramenta como a plataforma de vocês, uhum. Para dentro da realidade deles. Nessa hora, é difícil dentro do cliente você ter um dono efetivo de um orçamento que vai ajudar outras áreas ali. É raro você ver alguém colocando uma linha orçamentária que vai beneficiar ou trazer ali um ganho direto para a área C, e D e E, que não só a sua área A. Como hoje a Big ID vem trabalhando para poder ajudar os clientes a dar as mãos entre as áreas e falar... vamos se unir aqui porque a luta é única e a gente consegue ajudar vocês a sair do outro lado. Essa estratégia ela mudou durante esses anos, né? A Big ID, por um determinado momento, ela bateu muito na porta do DPO, né? Para fazer o processo, vamos fazer um programa de encarregado de dados aqui para gente, né? Encarregado de dados. Durante um tempo a gente bateu muito na porta da área de governança de dados e agora a gente está muito forte na área de segurança, mas independente da qual é a porta de entrada que a gente tem, a nossa estratégia é sempre, no momento que a gente apresenta a Big ID, a gente mostra uma visão mais de governança de dados. O conceito atual que nós vemos como governança de dados é o que muito das consultorias já estão implementando e as grandes organizações estão implementando. São departamentos onde você tem especialistas de todas as áreas, né? Quando você fala governança de dados, você tem o cara de segurança, você tem o cara de privacidade, você tem o cara de dados, você é multidisciplinar, né? Então, dessa maneira, quando a gente vai para clientes que já têm um pouco dessa visão, é muito mais fácil, claro,
porque você já tem sponsors de diversas áreas, então você faz por exemplo, uma prova de conceito, onde você classifica um dado, uma planilha, uma tabela, mas respondendo a diversas perguntas. Por exemplo, estou olhando esse arquivo aqui. Qual que é o nível de confidencialidade desse arquivo? Tem dados pessoais para o DPO. Qual é o nível de retenção disso? Estamos respondendo perguntas de compliance. Qual é o nível... existem dados que são sigilosos. Qual é o nível de acesso disso, pessoal, de segurança? Então, para o mesmo arquivo, quando nós analisamos, nós estamos olhando para todos eles. Quando a gente começa a dar insumo para todos eles numa mesma, por exemplo, numa prova de conceito ou numa apresentação, e aí quando a gente fala em cima disso, do ciclo de vida do dado, então, desde o momento que você armazena, captura o processo ou gera aquele dado, até o descarte dele, até os controles que precisam ser aplicados, as diversas áreas que vão alimentar ou extrair ou consumir deles. Pode ser desde a área de negócio, por exemplo. É um dado. Qual o tipo de dado para o negócio? Será que esse dado é o melhor para ser usado para tal finalidade de negócio? Então, todas essas perguntas num ciclo de vida do dado, onde diversas áreas colocam, quando a gente consegue passar essa mensagem na visão nossa de Big ID, na própria visão de governança de dados, começa a fazer sentido. Claro que muitas vezes a gente vai se esbarrar nesses problemas de orçamento, né? Então, às vezes, o orçamento está muito mais numa área, às vezes a gente consegue um pouco mais de orçamento. Mas quando a gente passa essa visão, e essa visão é levada para um nível mais de um nível mais executivo dentro da empresa, isso já faz parte de um programa dentro das empresas, é mais fácil. Se não, a gente tem que fazer o processo de educação, processo de educar as diferentes áreas, já é um caminho um pouco mais longo, mas é o melhor caminho do ponto de vista da Big ID, porque você consegue fazer projetos estruturantes. Então, tem projetos nossos que nós estamos fechando de 3, 5 anos. Por quê? Porque são projetos de governança de dados. Então, primeiro ano a gente vai trabalhar do ponto de vista de segurança, privacidade, próximo ano de governança de dados, a gente vai criar pensando no futuro, temas, né? Para onde a gente quer chegar? E a gente está falando de democratização de dados, a gente está falando de inteligência artificial. Então, tudo isso faz parte dessa estratégia. É uma jornada. Uma jornada. Caso que eu tinha visto que tinha vazado dados de uma companhia, eram dados que já poderiam ter sido descartados. Então, essa parte do descarte dos dados é muito importante também para você entender esse ciclo. Então, imagina, né? Você teve o dado vazado que não era mais para você ter ali, se não precisava mais ter, e você ainda sofreu uma penalidade. Também estava gastando armazenamento, né? Que outros casos assim você viu interessantes que não são usuais que ajudaram as corporações? Esse é um deles. Tá. Não, até porque então é mais comum do que eu imagino. Muito mais comum, porque até então, quanto mais dado, melhor. Essa sempre foi a cultura de todas as empresas. Aí entra, né, os programas, as regulamentações de privacidade, as regulamentações de cada indústria, e todas elas têm um ponto em comum, que você precisa ter aquilo que é importante para o seu negócio. Todo outro deve ser ou descartado, enfim, ou tokenizado. Então, esse é um ponto. Então, as empresas hoje não têm visibilidade daquilo que estão, e muitos deles que estão migrando para a nuvem não sabem o que estão migrando, copia tudo aqui e manda para a nuvem. Então, a maioria que estão nessa jornada de transformação digital precisam saber conhecer os dados. Da maneira que a gente leva, quando a gente vai para uma conversa mais executiva, a gente, basicamente, se a gente conversar com todas as iniciativas que uma empresa tem, na área de segurança, na área de governança, na área de negócio, todos eles têm como elemento básico o dado. E se você não conhece bem aquele dado, a eficiência ou a chance de um sucesso de projeto cada vez é menor. Quanto menos você conhece, menor a chance de um sucesso. Vamos falar, por exemplo, de segurança. Se você não sabe o que está ali dentro, como é que você vai proteger? Qual é o nível de investimento que você faz? Muitas vezes você não protege. Do ponto de vista de eficiência de negócio. Se você não sabe o quanto que você está armazenando, quanto você consome, quanto você paga de storage, às vezes está no storage de alta velocidade e dados que estão ali, a gente retira isso em prova de conceito, que a gente realiza uma semana, às vezes eu falo assim, cara, 30% dos seus dados, há 5 anos ninguém coloca a mão. Então, e aí a gente fala de regulamentações que o pessoal, não, eu sou compliance PCI. E depois você vai ver, tem dado de cartão de crédito em um monte de lugar. Quando você faz projetos de clientes 360, né?
é muito comum. Muitas empresas entendem que você precisa ter um customer centric, que isso é o primeiro passo, é você realmente conhecer o seu cliente. E muitas vezes, para conhecer o seu cliente, você vai onde você acha que tem dados dele. Então, quando a gente faz, por exemplo, até numa prova de conceito, fala assim, olha, hoje o meu negócio roda com 30 atributos, ou seja, 30 informações que eu tenho de um cliente. A gente roda lá um Big Idea vai falar, cara, você tem centenas de dados, atributos que estão em diferentes campanhas que você fez, que você esqueceu, departamentos que coletam dados, que estão ali sendo processados localmente. E aí você fala, imagine o que você poderia fazer com 100 atributos. Uma campanha mais efetiva, um nível de assertividade, você poderia ser muito mais rápido, você poderia reduzir questões de inefetividade de processos e gastos, enfim. Então, são inúmeros casos de uso, todos esses casos estão relacionados à sua incapacidade de conhecer seus dados. Então, quando a gente fala de Big ID, até o slogan da Big ID é conheça seus dados. Uma vez que você conhece seus dados, a gente vai conseguir ser efetivo em várias áreas. Então, ter a base em fundação de qualquer grande projeto. Então, por isso que as empresas falam, cara, eu preciso conhecer meus dados. Se eu conhecer meus dados, eu vou ser muito mais efetivo em várias áreas. Então, isso é o mod da Big ID. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação à forma que os competidores eles resolvem esse mesmo problema, quais são os key differentiators ali da Big ID? A Big ID, desde o começo, ela foi criada em cima, primeiro, de uma infraestrutura tecnológica moderna. Se a gente vai para a indústria de dados, né? Quando a gente vai para a indústria de dados, eles estão baseados, na sua grande maioria, em tecnologias de expressão regular. Ou seja, eu tenho uma maneira de buscar um dado e somente buscar aquele dado se deu um match ou não. E depois isso traz uma infraestrutura de indexação básica, que eu não consigo processar grandes volumes de dados, eu não consigo classificar grandes volumes de dados. Então você fica muito travado ali em termos de como explorar aqueles dados, porque estão baseados em tecnologias tradicionais de armazenamento de dados. Já a Big ID ela foi construída numa base de Big Data, ou seja, eu consigo manipular grandes volumes de dados, daquilo que eu classifiquei e conheci, de uma maneira muito mais rápida. Eu consigo correlacionar, eu consigo tirar insights, eu consigo fazer perguntas, por exemplo, eu queria saber todos os dados pessoais que estão em planilhas que foram armazenadas numa pasta desta pessoa. Então, aquela pergunta que naturalmente você faria, você consegue responder. Diferente quando você vai num sistema onde está indexado um tipo de dado, né? E quando a gente vai para o mundo, por exemplo, de segurança, tradicionalmente todas as ferramentas de DLP estão baseadas em expressões regulares ou um conjunto de expressões regulares um pouco mais avançadas. A Big ID ela foi construída do ponto de vista de classificação de dados em machine learning, rede neurais, clusterização, probabilidade, tudo isso que a gente tem de conceito hoje de machine learning usado para classificar o dado. Então eu consigo contextualizar, por exemplo, se eu tenho uma planilha aqui, e essa planilha eu tenho cartões de crédito, e essa outra planilha eu também tenho cartões de crédito. Uma ferramenta tradicional de segurança ou qualquer ferramenta fala assim, ok, você tem uma planilha com cartões de crédito. A Big ID ela consegue diferenciar se aqueles cartões de crédito são de clientes, essa planilha, e essas aqui são de funcionários. Ela consegue saber que aquela linha daquele número do cartão de crédito pertence a tal pessoa. Então eu sei dizer que o Henderson tem na linha 2, numa planilha, o cartão de crédito dele lá. Então o nível de classificação, o nível de profundidade que a gente traz é muito alto. É muito mais contextualizado, né? As ferramentas hoje trabalham muito em entender se existe o dado naquele lugar. Eles vão até ali. Então, tem cartão de crédito nessa tabela. Binário, sim ou não? Sim ou não. Eu consigo saber, existem de quem é, aquele conjunto de cartões de crédito é de clientes, é de funcionários. Eu consigo ir muito mais. Esse conjunto existe mais em quantos outros lugares? Quanto tempo está ali? Quanto tempo está ali? Quem foi que acessou? Então, a gente até então não existia no mercado de segurança o conceito de descoberta de dados. Existia o quê? Funcionalidades dentro das ferramentas tradicionais. Como parte da ferramenta para executar o seu papel. Um DLP, uma ferramenta de antivírus, enfim. A Big ID ela traz um conceito de plataforma de inteligência de dados, né? Uma plataforma de
como eu vou conhecer meus dados, como que eu vou responder todas essas perguntas. Então, é uma nova indústria, a gente percebe que a Big ID, assim como, vamos dar alguns exemplos, o Checkpoint foi para o Firewall, a Cisco foi para o roteador, a gente está para o conceito de classificação de dados. Então, a gente está criando um novo mercado, um novo conceito de como deve ser feito isso. Então, nesse sentido, é o que faz a gente se destacar. Está, assim, realmente, qualquer competidor nosso, pelo menos 5, 6 anos, tecnologicamente, na frente, em termos de desenvolvimento, ou para alguém conseguir chegar perto em termos de tecnologia. Te viu que não é só comprar uma ferramenta e instalar, infelizmente, não é tão simples assim, nem uma bala de prata, né? Da sua experiência, você tem mais alguma coisa para adicionar em termos do projeto em si? O que uma empresa teria que olhar ou montar esse time multidisciplinar para garantir um sucesso num projeto desse? Sim, a gente estava falando aqui, eu estava lembrando de um projeto que eu tive contato, acho que foi um dos primeiros que eu tive contato com o Big ID, e uma das coisas assim que eu falo de cara é o slogan da Big ID, que é conheça os seus dados. Numa das conversas que nós tivemos na época com relação a esse projeto, quando a gente estava conhecendo, efetivamente fazendo fase de roupa, o cliente estava posicionando a área de marketing que precisava coletar dados de gostos alimentícios dos clientes. Então, qual que é a sua preferência? Ou você come ou você não come determinada comida? E durante esse processo, a gente viu que tinha uma lateralidade muito grande na planilha, lá no roupa, de dados que eram coletados ali naquele processo. E a gente começou a questionar, né? É mais precisa? Precisa mesmo? Mas por que você... E o pessoal do marketing não, porque quanto mais dados, melhor. Porque eu consigo lá na frente ter uma campanha diferente, eu posso tomar uma ação diferente. Mas por que você está pedindo preferência alimentar? Não, porque eu preciso saber se eu vou fazer uma campanha com os clientes, se eles têm problemas com... se é diabético, se não é, etc. Se eu me preocupo com isso. Mas você usa, a gente sempre usa. Qual que é a sua frequência? Não, a gente faz. Não, mas qual que é a sua frequência? Não, a gente faz bastante. E aí entrou a Big ID, fez um search dentro do ambiente do cliente e encontrou uma única planilha nos últimos 5 anos que tratava dados de alimentação. Então, muitas das vezes, você coleta dados demais do cliente, dos clientes, né, dos seus clientes, e sem a mínima necessidade. Então, só esse aspecto você já está desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR. Desvio do fim, né? Você tem que... a sua devida finalidade. Então, o primeiro aspecto é conheça o seu dado e realmente a sua finalidade. Segundo, tenha ali dentro dos seus pares, dentro da sua estrutura da empresa, clareza sobre as responsabilidades que cada área vai ter, principalmente quando a gente vê que empresas se dividem ali na coleta, no tratamento de dados principalmente, e no descarte, e traga todos ali para um projeto, para uma jornada ali, não só para um projeto, vamos implementar Big ID, vou trazer fulano e ciclano que são meus pares aqui, terminou de implementar, vai embora, eu que cuido. Não, traga-os para o jogo e faça com que todos estejam presentes em toda essa jornada. A Big ID é uma das ferramentas que mais estão evoluindo nesse processo, então já começou com uma inovação gigantesca e está olhando para o futuro com mais inovação ainda. Então, consequentemente, esse mercado e as ferramentas vão se inovar. Então, crie uma jornada em si e traga todos para fazer parte do começo até onde essa jornada levar. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta só. A gente, assim, eu sempre levanto muito a bandeira de que segurança é um privilégio, né? Então, a maioria das empresas não tem segurança da informação, não sabem direito o que é, no máximo compram um antivírus e assim vai, né? Então, eu imagino que vocês já devem ter feito bastante reunião com prospects ali, né, que provavelmente não viraram clientes, em que vocês tinham que brigar com eles para mostrar o valor entre não ter e ter a ferramenta, né? Uhum. Qual o argumento que você usaria para esse tipo de cenário, para o prospect entender que vocês vão trazer muitas vantagens ali, né? Isso é muito do nosso dia a dia, porque a gente encontra clientes em diferentes níveis de maturidade, né? E também diferentes níveis de orçamento e disponibilidade financeira para poder fazer seu programa de segurança.
e está muito associado com o que a gente tem comentado aqui, que é conhecer o seu dado. Quando conhecer o seu dado também está relacionado a conhecer o seu tamanho da sua exposição e risco, né? Então, quando você tem você entende sua exposição a risco, você consegue ser muito mais efetivo nos seus investimentos. Então, isso é muito parte da nossa conversa. Olha, você consegue entender qual é a sua exposição, seus pontos de vulnerabilidade, seus pontos de risco, você consegue ou minimizar eliminando, então aí não precisa muito de investimento. Alguns lugares, em determinados pontos que são importantes, críticos para o seu negócio, aí sim você vai fazer o seu investimento. Você vai conseguir, baseado na sua exposição, na sensibilidade, o nível de importância daquela informação, daquele dado, aplicar controles, processos. Então você consegue ter um norte em termos de investimento, criação de processos, definição de cultura, porque senão você vai tentar tampar o buraco ali e às vezes no lugar errado, né? Então é muito dessa conversa que a gente tem de risco, né, de visão de risco, para direcionar um programa, né? Então que seja ele uma pequena inversão de implementar um controle de um DLP, por exemplo, né? Então se você tem um bom programa de classificação, você consegue, aqui são os meus controles, você consegue ser mais efetivo. Então, ser efetivo também naqueles investimentos que você já fez, outro ponto importante. E mais além disso, é o nível de integração dessa inteligência. Não adianta você ter uma ferramenta extremamente inteligente se essa inteligência fica centrada dentro da ferramenta, se ela não é compartilhada com aquele investimento que você faz. Então, parte da Big Idea é de ser uma plataforma aberta, no sentido não de código, mas aberta de integração, de compartilhar essa inteligência. Então, isso é muito da conversa que a gente tem com os diferentes níveis, mas a conversa é a mesma, na essência é a mesma. A gente vai, independentemente se a gente está falando de um cliente que tem centenas de milhões de investimento, de orçamento para segurança, aquele que tem pouco. Uhum. A visão e a metodologia é a mesma. Uma coisa que me chamou muito a atenção na abordagem da Big ID foi esse slogan da democratização. Uhum. Lá no nosso podcast Conselho e Conselheiros, depois a gente deixa um jabazinho aqui embaixo, né, para acessar lá. O Raposo, que estava na B3, você chegou a conhecer ele? Sim. Cara incrível, um cientista de dados desde sempre, né? E junto com o Chris, que é o CISO e o DPO, eles conseguiram criar um modelo organizacional que ninguém é dono do dado, assim, você tem acesso aos dados que você tem que ter e você trabalha, gera novos produtos, gera novos negócios, né? Virou um grande case do Gartner, né? Então eles são acionados para replicarem esses cases lá e agora ele está como VP da Equifax, né? Então quando você tem essa estrutura bem definida, né? Toda a parte de governança, cada área consegue tirar o melhor proveito e não tem aqui, tem que sempre falar com o Tomé. Pô, o Tomé não libera, não tenho como fazer. Não, você vai ter acesso ao devido fim. E dali você gera o que você quiser, né? E da democratização você leva à monetização, né? Que é o grande passo. Em várias conversas dos últimos anos com vários CTOs de várias empresas da América Latina, isso está na agenda de todos eles. Como eu monetizo? Não é só que isso é aonde eles querem chegar, mas para isso tem todo um trabalho a ser feito. E começa antes da monetização, vai da democratização. Antes disso vem a questão da segurança, da governança dos dados. Antes disso vem você realmente saber aquilo que você tem. Então, esses passos que vai levar, e a gente sabe que dados vai gerar receita, a gente está falando aqui em relação ao novo petróleo, enfim, todos esses jargões que tem em cima dos dados, a gente sabe que é a verdade, que é uma realidade, mas para chegar nessa realidade tem todo um caminho, né? E esse caminho começa em realmente saber qual é o valor, né? O valor em termos de dados que você tem, proteger, democratizar e monetizar. Isso eu vejo que vai ser o grande futuro das empresas, né? Em termos de poder trabalhar com os dados pessoais, né? Eu vejo que a questão da privacidade, essa lei de privacidade, vem regulamentar o uso do dado pessoal para que o próprio dono do dado possa ter um uso, possa ter um ganho no futuro, né? Possa, se quiser, comercializar ou receber benefícios em relação àqueles dados que aquela empresa possui. E as empresas, claro, vão buscar esse tipo de caminho, né? Então, é isso que a gente vê muito já na mesa de discussão e que a gente começa a setar esse caminho, setar a base para poder chegar. E aqueles que realmente conseguirem fazer o básico hoje, que é classificação de dados, descoberta,
e seguir na democratização, vão conseguir chegar e vão se diferenciar muito em cada indústria que cada um tiver. Ah, legal. A gente vai ter que caminhar para finalmente, né? Infelizmente. Mas fala um pouco de como está a operação da Big ID aqui no Brasil e qual que é a importância da Defense para essa operação. Okay. A gente está chegando aí em torno de quase 90 clientes aqui no Brasil. Uau. Em diferentes indústrias, setor público, setor privado, nas principais, cada indústria aí os líderes de mercado, com muita referência de caso de sucesso para segurança, para privacidade, para governança de dados. Agora abordando muito o tema de inteligência artificial na jornada, que as empresas estão buscando, e tudo dentro disso apoiado pela Defense, né? Um parceiro estratégico nosso, muito focado nessa indústria de segurança com uma expertise enorme, que entende as demandas, necessidades dos clientes, sabe como tratar essas demandas, tem experiência para isso e como aplicar tecnologia, que é o mais importante, né? Conseguir pegar a tecnologia e embarcar isso dentro de uma jornada para dentro do cliente, seja junto com processos, seja junto com integrações com outras tecnologias. Então, dentro desse cenário aí, a projeção também para nós é crescimento, né? A empresa realmente vem crescendo mas crescer de forma sustentável. A gente preza muito pela qualidade do serviço, da manutenção. Como eu falei, a gente olha para o cliente ao longo de anos, né? A Big ID não é uma ferramenta que vai chegar a resolver um único problema, isso aí a gente tem uma visão de que vem para ficar e vem para criar parcerias estratégicas em cada cliente. Isso a gente precisa estar aliado junto com o parceiro. Então essa é a nossa visão, nosso objetivo, e para isso crescimento tanto organizacional, de operação cada ano é maior. Quantas pessoas tem aqui no Brasil? Hoje a gente está com 12 pessoas. 12. Dentre engenheiros e área de vendas. É um número grande, né, para uma operação de 6 anos. Né? Sim, a gente vem crescendo muito e o objetivo é continuar crescendo de forma sustentável. A gente preza muito pela base instalada, a gente realmente preza e foca muito em manter a nossa base instalada, a renovação, o crescimento, a relação com eles, porque a gente sabe, é fácil vender para um cliente, mas perdê-lo, nunca mais você volta lá, como tanto pessoal, tanto quanto profissional, tanto quanto como empresa. Então a gente preza muito por isso e foca muito nesse sentido. Legal. Acho que é isso. Queria só agradecer o Henderson aí pelo tempo e muito obrigado por todos os insights aí que você passou pra gente. Eu que agradeço e obrigado pela parceria. Vamos continuar. Maravilha. Muito obrigado pelo tempo, pela participação. Um bate-papo muito legal. E é bom ter a Big ID como parceira de negócios da Defense, uma empresa que eu admirei desde o começo quando eu conheci, então é um grande prazer estar junto conosco nessa jornada aí. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença, pelo seu tempo. E quem quiser mais informações do Big ID, qual que é o site? bigid.com. bigid.com. Tá ótimo. Obrigado por ter assistido a mais um episódio do DefenseCast. Mais uma vez, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe o conteúdo. E deixe seus comentários também, como está sendo a sua estratégia para a parte de privacidade de dados e governança. Até a próxima.